Bom, vamos dar início a essa live de hoje, que é justamente usando essa ferramenta que cada vez mais vai ser introduzida no nosso dia a dia e, sem dúvida nenhuma, o mundo, depois dessa pandemia, não vai ser outro. E talvez o que veio para ficar são essas tecnologias que, ao mesmo tempo, a gente distante consegue estar próximo, né? E justamente fazendo uma coisa que a gente vai fazer hoje, que é dar um conhecimento das pessoas a algumas patologias que a gente vai comentar aqui na nossa live de hoje. É mais importante que a gente tem assim comentado, acho que assim a gente trabalha junto até algum tempo, mas para as pessoas entenderem o que a gente vai comentar. Hoje o tema que a gente está baseando na nossa live vai ser relacionado à obesidade e o tratamento da obesidade mórbida, né? Ou seja, que é um tema muito importante, né? Ou seja, a gente deve saber que tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo e pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo tem obesidade, ou seja, tem sobrepeso. E 300 milhões de pessoas no mundo têm obesidade, né? Obesidade a nível de tratamento. Portanto, é uma condição extremamente importante. E para falar sobre o tema, hoje o Gustavo, sem dúvida nenhuma, o Dr. Gustavo Piloto, além de ser um companheiro, sócio, um colega exemplar, ele é formado no Rio de Janeiro, né, na Universidade de Teresópolis, né, tem mestrado e doutorado pela gastroenterologia cirúrgica da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, Gustavo, a gente já tem uma série de questionamentos aqui sobre a cirurgia bariátrica e o que eu gostaria de que você comentasse conosco hoje. E que pacientes, ou seja, a gente indica, como é que a gente indica esse procedimento, a cirurgia bariátrica, ela deve ser indicada e como é que a gente deve, isso é vivenciado para os nossos pacientes? Oi, Eli, tudo bem? Boa noite. Finalmente, a gente conseguiu. Bom, vamos lá. É, A cirurgia bariátrica sem muitas delongas, né? A cirurgia bariátrica veio como tratamento mais eficiente contra a obesidade. Ela está disseminada no mundo aí há pelo menos 20 anos, né? Que ela já se estabeleceu como o principal tratamento para a obesidade e, consequentemente, para outras doenças que vêm junto com a obesidade. E, e ela, como eu disse, vem se desenvolvendo nos últimos 20 anos. No início foi um processo mais de aprendizado dos médicos, dos hospitais e tal, onde surgiram muitos questionamentos, muitas mortes de pacientes, muitas dificuldades que foram superadas nos últimos anos e nas últimas décadas. Isso. E hoje a gente tem uma cirurgia bastante segura, feita por videolaparoscopia, em 40 minutos a 1 hora, com uma ótima recuperação, um risco cirúrgico baixíssimo, a despeito de ser um paciente complexo, um paciente obeso. E que a gente tem acompanhado aí nesses anos com muita satisfação o resultado disso nos pacientes, né, que realmente emagrecem, melhoram a qualidade de vida, ganham anos e anos de vida com qualidade e sem comorbidade, retomam muitas coisas que se foram perdidas durante a vida. Então, é uma cirurgia que traz muito ganho para o paciente e, consequentemente, para a gente também que trata esses pacientes, que acompanha, e fica muito gratificante acompanhar de perto, é uma relação muito próxima que a gente procura ter com esses pacientes, e eles nos devolvem essa satisfação com muito carinho. E a cirurgia bariátrica, então, ela veio para acabar acabar não, né? Mas para diminuir muito, para tratar esse problema crônico e crescente no mundo todo, que é a obesidade. Então, e como é que você, assim, qual que é a indicação, assim, para que as pessoas tenham ciência da cirurgia bariátrica? Quem que pode, por exemplo, se beneficiar desse? Todo mundo pode? Eu chego no consultório, eu tenho interesse em fazer cirurgia bariátrica. Como é que a gente pode, assim, inserir para as pessoas que nos estão assistindo, quem é que deve ser submetido à cirurgia bariátrica? Efetivamente, são as pessoas nas quais vão se beneficiar dessa técnica?
Olha, não é o médico que decide se o paciente vai ou não vai fazer a cirurgia bariátrica. Existem critérios bem estabelecidos e a gente segue essas normas, né? Então, o paciente obeso, a obesidade tem classificações, né? Então a gente passa a indicar a cirurgia bariátrica naqueles obesos graves, né? Aqueles antigos conhecidos como obesos mórbidos. E a gente deixou de usar essa palavra mórbido porque ela é muito mórbida. E são aqueles pacientes que têm o IMC acima de 40, né? Uma conta que se faz com peso e na altura, e com altura, e os pacientes que chegam a esse índice de massa corporal, o IMC acima de 40, são os pacientes que têm indicação de cirurgia. Pacientes um pouco mais leves, que têm o IMC acima de 35, ou seja, no intervalo entre 35 e 40, também tem indicação de cirurgia se tiverem doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, apneia do sono e algumas outras. E em casos mais selecionados, até pacientes mais magros, com obesidade grau 1, o IMC é entre 30 e 35, mas desde que tenham doenças realmente bastante graves, como uma diabetes de difícil controle, e a gente consegue também indicar a cirurgia para esses pacientes. Então a indicação é bastante precisa, o paciente tem que se enquadrar em um desses grupos para poder ter indicação de cirurgia, né? Junto com isso, tem que haver a comprovação de que ele já tentou emagrecer de outras formas e não conseguiu, ou seja, fez um tratamento clínico não satisfatório durante pelo menos 2 anos, tem que ser obeso há pelo menos 4 anos. Então, ou seja, um paciente que já tentou emagrecer de outras formas e não conseguiu. O paciente que chega para fazer cirurgia bariátrica é um paciente que chegou na última linha, que tentou todos os tratamentos possíveis e tal, e não conseguiu. Isso. E como é que você vê, assim, por exemplo, o paciente, por exemplo, que tem essas comorbidades, o que a gente vai poder auxiliar? Principalmente, talvez, falando numa comorbidade que vem aumentando muito na população, que é o diabetes tipo 2. O que você tem para falar para essas pessoas? Como é que está sendo vista hoje, principalmente, até que mudou um pouco a terminologia, né? A gente está fazendo não cirurgia bariátrica, né? Cirurgia do obeso, a gente está fazendo cirurgia metabólica. Como é que a gente tem, o que esse benefício da cirurgia pode proporcionar para esses pacientes? Tem 2 tipos de diabetes, né? Tem aquela diabetes tipo 1, que é uma diabetes que o paciente geralmente nasce com ela ou desenvolve logo cedo, são aqueles pacientes que precisam de insulina, que tem uma deficiência do pâncreas. E tem a diabetes tipo 2, que é da maioria absoluta da população e que vem crescendo na população junto com a obesidade. É a diabetes que está muito associada à obesidade. E que, assim como a obesidade, ela associa à obesidade uma série de doenças graves, uma comorbidade muito grande. O paciente diabético tem uma série de complicações durante a vida. Então, é uma doença muito, muito grave, que tem um custo social muito grande, um custo para o paciente e para a família muito grande. E a cirurgia bariátrica cura essa doença na maioria das vezes, né? Pacientes com menos de 5 anos de diabetes tipo 2, pacientes obesos, podem sair da cirurgia já curados da diabetes. Ou seja, pacientes que têm um controle difícil, às vezes, da diabetes, imediatamente após a cirurgia, ou seja, antes de emagrecerem, já são contemplados com o tratamento, com a cura da diabetes, né? A parte metabólica da cirurgia é tão poderosa que leva ao tratamento desses pacientes antes até de emagrecerem. E aqueles que ainda ficam com algum resquício do diabetes, durante o emagrecimento, normalmente também são curados. Aqueles pacientes mais graves, que já têm uma deficiência, uma doença no pâncreas muito avançada, né? Eles, mesmo assim, experimentam uma melhora muito grande no acompanhamento, uma diminuição nos riscos de complicações graves. Ou seja, é hoje o melhor tratamento que existe para diabetes tipo 2, no paciente obeso. É a cirurgia bariátrica, sem dúvida. Perfeito. Hoje em dia nem é dita cirurgia bariátrica, a gente comenta que isso é uma cirurgia metabólica, porque aí acaba nem sendo muito até o limite de peso, o indicador, mas sim a doença metabólica que indica essa cirurgia. E 2 perguntas que a gente já está vendo aqui. Existe um fator de idade limite com relação à cirurgia, que você deva indicar? Pessoas jovens, ou limite de pessoas de idade? Qual os limites de você indicar esse procedimento cirúrgico? E emendando esse questionamento, que eu acho que é uma coisa bem importante, como é que você pode fazer transparecer com relação à segurança da cirurgia bariátrica hoje do que foi no passado? Como é que você pode tranquilizar as pessoas que têm essa indicação e vão ser submetidas à cirurgia bariátrica, devem ser submetidas à cirurgia bariátrica? O que a gente tem
para comprovar que isso existe uma boa efetividade e uma incidência de complicações baixas? Olha, a idade existe um limite também, que é entre 18 e 60 anos, mas esse limite ele é relativo, né, relativizado, né? Pacientes com menos de 18 anos têm que ter um outro acompanhamento para autorização da cirurgia, autorização do pediatra, dos familiares e tal. Então, pacientes de 16 a 18 anos é mais fácil, e eventualmente pacientes até mais jovens conseguem a cirurgia bariátrica, mas em casos muito específicos. E, da mesma forma, no outro extremo da idade, pacientes mais idosos, a idade, o número da idade não representa o risco em si, né? O que representa o risco em si é a saúde do paciente, né? Quanto de comorbidade que ele tem, qual é o estilo de vida que ele leva, se ele tem doenças cardíacas graves. Então, você pode ter um paciente com 50 anos muito mais grave do que um paciente com 70 anos que tem uma saúde boa. Então, o limite da idade varia bastante, mas, na via de regra, é entre 18 e 60 anos, mas tendo, com certeza, várias exceções. Agora, em relação à segurança, só para completar, em relação à segurança da cirurgia, hoje a cirurgia bariátrica, feita em equipes grandes, como a nossa e como muitas outras que tem aí pelo Brasil, ela é tão segura quanto uma cirurgia de vesícula, quanto uma apendicectomia, quanto um parto cesariano ou um parto normal. Então, hoje a cirurgia bariátrica não é o que já foi. Ela traz um estigma de uma doença onde muitas pessoas ou morreram ou ficaram sequeladas, enfrentam dificuldades. Muitas das cirurgias e das técnicas cirúrgicas que levaram a esse tipo de complicações nem existem mais, nem são feitas mais. Então, muitas pessoas trazem essa herança, né? A cirurgia bariátrica traz essa herança ruim do início do processo e que hoje não é mais uma realidade. Isso tem que ficar claro. Hoje a cirurgia é bastante segura, é paga pelos principais convênios, né? Se não por todos. A cirurgia é feita por vídeo e com um tempo de recuperação muito rápido. Tanto que a recomendação para o paciente que faz uma cirurgia bariátrica é que a partir do terceiro dia de operado, ele já possa andar de esteira e bicicleta ergométrica. É a recomendação que a gente faz para casa. Então, é uma cirurgia com uma recuperação muito boa e com uma segurança muito grande, quando feita por equipes experientes em hospitais preparados para isso. Beleza. Então, outra coisa assim, como é que você pode falar qual é o acompanhamento que a gente deve ter na cirurgia bariátrica, ou seja, com relação à equipe multidisciplinar? Como é que você vê a equipe multidisciplinar no contexto? Eu perdi um pouquinho da pergunta, mas em relação à equipe multidisciplinar, vamos lá. Exato. Isso, vamos lá. Um paciente com 150 quilos, hipertenso, com uma série de limitações, com problemas que vão desde os problemas emocionais aos problemas de saúde, enfim. Esse paciente é submetido a uma cirurgia bariátrica, onde ele vai, para sempre, comer diferente, se vestir diferente, ter uma aparência diferente do que ele teve durante anos. Então, é uma mudança na estrutura da vida dessa pessoa, né? Muitos aspectos da vida dessa pessoa vão ser alterados pela cirurgia bariátrica. Na maioria, claro, para o bem. Então, o médico sozinho não é capaz de cumprir toda essa tarefa de contemplar o paciente com esse conhecimento todo. Então, é importantíssimo que ele tenha um acompanhamento do nutricionista desde o começo, desde antes da cirurgia, do fisioterapeuta, desde o começo, no pós-operatório, conforme emagreça, é importante a reposição postural do paciente, do psicólogo, fundamental, como a vida dessa pessoa vai mudar em relação a vários aspectos, muitas dificuldades vão ser superadas, outras virão. Então, a equipe multidisciplinar e o cirurgião, eles se confundem, é uma coisa só. Não existe uma equipe de cirurgia bariátrica ou um tratamento eficiente de cirurgia bariátrica que não envolva uma equipe multidisciplinar bastante coesa e com o cirurgião. Sem dúvida nenhuma. Acho que assim, como nossa atividade cirúrgica, talvez a cirurgia bariátrica nos trouxe uma grande consideração do envolvimento que é a equipe multidisciplinar. O sucesso está intimamente relacionado à multidisciplina. Não é o cirurgião o único exclusivador, vamos assim, o que pretensamente vai trazer a cura, mas sim o complemento de cada um pertencente à equipe. É uma cirurgia
em conjunto, onde o cirurgião faz parte desse complemento, mudando o aspecto fisiológico do paciente, mas o êxito está correlacionado a tudo que ele tem que fazer no pré-operatório e o acompanhamento pós-operatório. Sem dúvida nenhuma, acho que isso é o que a gente tem que transladar de mais importante. Mas está surgindo muitas perguntas, até pacientes aqui interessantes, que você vai operar, Gustavo. A gente normalmente a gente estaria junto no consultório, tomando uma aguinha, discutindo isso, até a gente teve dificuldade de iniciar a nossa... Acho que eu não estou tão afeito a essa tecnologia de usar, a gente testou, deu tudo certinho, mas agora não tem por conta da Covid-19. Sem dúvida nenhuma, é uma pandemia que está atingindo o mundo inteiro, quer dizer, as nossas relações vão ser diferentes, e obviamente a gente talvez a gente liga a televisão, liga o rádio, liga a internet, só se fala de Covid-19, e a gente tem que entender que a gente tem que conviver com outras doenças que também a gente tem operado praticamente toda semana, outras patologias, mas fundamentalmente muitas envolvendo até a cirurgia oncológica. Mas, obviamente, cirurgia bariátrica é uma condição importante de a gente lidar. E eu queria que você desse o contexto da gente iniciar ou não os trabalhos de volta, vamos dizer assim, à atividade, né, nossa cirúrgica, e a importância do por que a gente deve fazer isso nesses pacientes que apresentam a obesidade e como conviver com isso nos pacientes que têm indicação da cirurgia bariátrica. Bom, nos tempos de Covid, né? Nos tempos de Covid. Bom, eu estou aqui com 3 crianças, não está fácil. Então, no início, trata-se de uma doença desconhecida, né? A gente conhece o coronavírus, a medicina conhece esses vírus há muitos anos, mas esse especificamente é uma novidade. E o primeiro passo, vendo do que vinha de fora, a gente teve a oportunidade de observar, infelizmente, o caos acontecendo na Itália, em outros países, na Espanha, no Irã, primeiro, né? E aí a nossa saúde, nossos hospitais tiveram a oportunidade de se preparar. E evidentemente, a expectativa era de uma grande quantidade de pacientes, lotando todos os hospitais públicos e privados. Então, a primeira medida foi suspender as cirurgias eletivas. Correto? E é uma medida corretíssima. A gente, além com o objetivo de gerar vagas, de deixar o hospital disponível para esse fluxo de pacientes que chegaria, a gente não sabia como lidar com um paciente, a princípio, saudável, assim, como o paciente da obesidade, por exemplo, que é obeso, mas que poderia, com potencial de se contaminar em uma cirurgia eletiva e pegar um vírus que a gente não saberia bem como evitar esse contágio no ambiente hospitalar. Então, no primeiro momento, a suspensão das cirurgias eletivas foi muito importante. O que aconteceu de lá para cá? Que a ponto de hoje a gente está já pensando e iniciando a retomada das cirurgias eletivas, né? Primeiro, a constatação de que existem outras doenças além do coronavírus, né? As pessoas padecem de outras doenças. As cirurgias de urgência têm acontecido normalmente, toda semana a gente opera apendicite, pedra na vesícula, tumor, perfuração intestinal e outras doenças que a gente operou aí nas últimas semanas. Então, para as cirurgias, e nessas cirurgias de urgência, as cirurgias tinham que acontecer de qualquer forma, independente do paciente ter ou não coronavírus, tanto com risco para o paciente, quanto para a própria equipe médica e de colaboradores que estão no centro cirúrgico de se contaminarem. Então, com essas cirurgias, foram criados protocolos e formas de proteger tanto o paciente quanto a equipe médica. Então, os principais hospitais, eles já separaram acesso para paciente de coronavírus, alas específicas para paciente de coronavírus e para pacientes não coronavírus. Então, nesses meses, houve o aprendizado do hospital e das equipes médicas de como nos protegermos e protegermos o paciente. E, por isso, algumas cirurgias eletivas estão iniciando novamente, né? É claro que a gente tem que levar em conta alguns aspectos nisso, né? O paciente obeso é um paciente que está sendo evidenciado aí em vários estudos e várias estatísticas, enfim. O paciente obeso é uma vítima principal da infecção por coronavírus.
né, e por outros vírus respiratórios, né? Um estudo do começo dessa década, 2011, se não me engano, falando sobre o H1N1 nos Estados Unidos, disse que 91% dos pacientes que morreram de H1N1 eram obesos. E no coronavírus tem seguido essa mesma linha. Os pacientes obesos têm tido muita dificuldade de recuperação. Vários estudos estão mostrando essas estatísticas ruins, infelizmente. Então, um estudo aí também recente, que foi publicado na Lancet, mostrando que dos pacientes que chegam no hospital em estado que necessitem internação, se forem obesos, 85% vão intubar e 62% vão a óbito, dos pacientes mais graves. Isso em comparação com menos de 20% de pacientes não obesos. Ou seja, estar obeso nesse momento é um perigo, é o maior risco. E junto com a obesidade, vem a diabetes tipo 2, que está muito próximo, muito associada à obesidade, que é outra comorbidade que também está associada à alta taxa de complicação de pacientes de coronavírus, né? Por conta disso, a gente tem visto que, dada a possibilidade de você fornecer uma internação segura, dentro do possível, um ambiente cirúrgico seguro, com os pacientes de coronavírus isolados em determinados hospitais, o benefício de um paciente hoje obeso e diabético ser submetido a uma cirurgia e permanecer de alguma forma em isolamento, né, protegido, se protegendo nos primeiros 15 a 20 dias. Em 15, 20 dias, esse paciente já perdeu 10% do peso e provavelmente já deixou de ser diabético. A gente tem que entender que esse vírus ele não vai embora, ele vai ficar na comunidade. Né? A gente está tendo esse pico aí, esse grande número de doentes, mas que daqui a pouco vai diminuir, graças a Deus, né? A gente espera. Mas as pessoas que não foram infectadas hoje vão ser infectadas, ou pelo menos vão ter contato com o vírus nos próximos meses, talvez nos próximos anos. E se esse paciente for obeso e diabético, ele está correndo perigo, muito mais do que se ele já tiver emagrecido. Então, o risco-benefício de hoje você pensar em levar para o hospital um paciente obeso e diabético e operá-lo, é porque a gente está certo de que esse paciente vai ter contato em algum momento com o vírus, a não ser que inventem uma vacina nos próximos meses e que seja disseminada mundialmente. Caso isso não aconteça, esse paciente que hoje é diabético e hipertenso, se ele operar hoje, ele pode daqui a um mês não ser mais diabético, não ser hipertenso e já estar 10 a 15% do peso mais magro. E isso acumulando com o passar dos meses. Então, a saúde dele, a chance dele ter uma complicação grave de coronavírus num pós-operatório a partir de 20 dias, de um mês, é muito menor do que se ele for, evidente, isso aí baseado e não existe um estudo específico falando sobre isso, mas baseado no que é o coronavírus em um paciente obeso e diabético, e a gente imaginando que um paciente pode voltar ao seu trabalho e à sua vida normal a partir de 15 dias de operado. Então a gente pode considerar que a partir de 15 a 20 dias esse paciente está completamente restabelecido da cirurgia. Evidentemente fazendo ainda uma dieta restrita e tal, mas com suplemento de proteínas, de vitaminas e etc. E com a saúde progressivamente melhor, estando ele, então, provavelmente nas próximas semanas ou meses, mais apto a estar seguro do contato com o coronavírus. Então, nesse caso, esse custo-benefício tem que ser bem avaliado de paciente para paciente. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que assim, agora a vivência e o conhecimento que a gente está tendo dia a dia com a pandemia já está fazendo com que a gente tome algumas diretrizes voltadas para a gente atuar nos pacientes que não têm Covid ou que vão ser indicados, quando você indicar, porque essas doenças, ou câncer, ou obesidade, as doenças de urgência, elas vão persistir. Elas vão estar aí, e esse vírus não vai embora daqui a 15 dias, ele vai permanecer na comunidade por um tempo. Agora a gente está tendo uma pressão sobre o sistema de saúde muito intensa. E, infelizmente, a pressão maior agora está sendo nas pessoas que têm mais dificuldade, ou seja, não estão usando muito o sistema público de saúde. Justamente está acontecendo no Rio de Janeiro, em Manaus e mesmo em São Paulo. Mas, assim,
São Paulo, a gente vive, comparado com o Brasil, a gente vive uma excelência em que os hospitais, onde a gente disponibiliza até os nossos atendimentos, eles têm se preparado muito bem com os melhores diretrizes mundiais no tratamento, tanto da Covid, aquilo que você comentou muito bem, separação, entrada, disponibilidade de recursos e materiais intra-hospitalares para a gente fazer uma cirurgia segura, né? Isso que é o mais importante. E isso que você comentou foi muito bem, ou seja, os pacientes, a obesidade, depois da idade, tem sido um fator preponderante para o aumento da mortalidade nas infecções por Covid-19, ou seja, no desencadeamento do óbito nesses pacientes. É o que a gente vem ouvindo no mundo inteiro. Então, eu acho que assim, a preocupação nossa é justamente nessa época de pandemia, justamente ter essa preocupação de como lidar com esses pacientes. Então, Gustavo, assim, agora até indo para, assim, a gente está tendo muita pergunta, assim, até de pacientes que estão em pré-operatório, a respeito com relação a transmitir essa segurança que envolve. O que a gente pode agregar em termos de segurança, agora na época de pandemia, para esses nossos pacientes, para serem submetidos à cirurgia bariátrica em centros seguros? Bom, primeiro, é legal a gente falar que a cirurgia já está sendo adiada, né? Então, passamos aí por 2 meses, então a gente tem uma demanda represada de pacientes que estão aguardando a cirurgia, prontos para operar e não estão operando e nem vão operar nas próximas semanas ou meses. Qual o perigo? O perigo é que esse paciente pegue Covid agora. Esse é um perigo. A gente tem que, esses pacientes obesos, eles têm que respeitar um isolamento, porque são um grupo de risco altíssimo para cirurgia para doenças graves do coronavírus. Além disso, eles estão engordando. A quarentena é extremamente engordativa, né? O paciente está em casa, está ansioso, não está tendo condições de fazer atividade física, enfim, está ganhando peso, e isso é ruim também para o paciente. Então, minha recomendação para os pacientes que estão em pré-operatório é que não engordem, procurem se cuidar e tentar diminuir o seu problema, tentar evitar o uso de carboidratos, porque você é um paciente de risco. Enquanto esse coronavírus não acabar, ou você não emagrecer, o paciente obeso realmente é um paciente de risco. O que está sendo feito para diminuir o risco cirúrgico, né? Como eu falei, primeiro, os hospitais se prepararam, né? Existem leitos específicos, alas específicas, elevadores separados. Todo o contato com o paciente é diferenciado, né? O paciente tem que fazer, todos os pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia eletiva, eles têm que fazer um teste de coronavírus antes. Então, é importante que ele saiba se ele tem ou não teve acesso ao vírus e que ele não esteja com o vírus ativo no momento da cirurgia. Então, é recomendado que alguns dias antes da cirurgia se faça esse exame do PCR, né? E que o paciente fique já em isolamento pelo menos 1 semana antes da cirurgia. Porque é o prazo que ele desenvolveria uma doença, o prazo se tivesse que a gente pode imaginar. Após a cirurgia, que respeite mais um período de quarentena mais rígida, de isolamento mais rígido, por pelo menos uns 15, 20 dias, que é aquele período inicial pós-operatório, que pode haver um acúmulo de drogas, uma queda da imunidade, enfim. Então, isso é importante, tanto a gente ter certeza do exame do paciente antes da cirurgia, e como ele respeitar uma proteção. Então, pacientes que têm parentes próximos que tiveram ou que estão com suspeita de coronavírus deverão ter sua cirurgia adiada. Pacientes que têm o resultado positivo deverão ter sua cirurgia adiada por algumas semanas. E em relação ao centro cirúrgico, vários mecanismos, o tipo de máscara, vários processos que são feitos agora com a parte de vídeo para proteger a equipe de contaminação, a parte respiratória, enfim, vários processos estão sendo implementados para que tanto o paciente quanto a equipe médica fiquem mais protegidos da contaminação. E no pós-operatório, e aí principalmente aqueles pacientes que eu estou vendo vários aqui aparecendo, que são os pacientes que já operaram recentemente ou há muito tempo, né? E eles têm preocupação, eu sou um paciente de risco, eu sou pós-bariátrica. Muito pelo contrário, hoje você é um paciente muito mais seguro do que antes, quando você era obeso, diabético, provavelmente. Mas
isso é um alerta, porque os pacientes, as pessoas que estão em pós-operatório, recente ou tardio, é muito importante que nessa fase eles mantenham seus exames em dia, as visitas ao médico em dia, que tomem a vitamina corretamente, que se alimentem da melhor forma possível, ou seja, mantenham o acompanhamento rigidamente, porque realmente o paciente pós-bariátrica ele é um paciente mais saudável. Agora, se ele está com anemia, se ele está com carência de vitamina B12, se ele está com carências nutricionais diversas, aí ele entra em outra faixa de risco, né? Então, é importante que os pacientes pós-operatório tardio ou que mantenham o acompanhamento com a equipe e, dessa forma, permaneçam realmente saudáveis, como a gente espera que fiquem. Então, procurem o seu médico, marquem consulta. Estamos atendendo presencialmente, várias equipes estão atendendo presencialmente, estamos atendendo online. Quase todos os médicos que eu conheço estão atendendo online. Então, não há razão para... Nesse momento é um momento importante para retomar aquele acompanhamento abandonado há vários anos, justamente para que para que o paciente, a gente tenha certeza de que o paciente operado realmente está saudável. Então, essas são as dicas aqui, por enquanto. Então, olha, Gustavo, eu acho que isso daqui é extremamente importante de você ter comentado, porque realmente o que chove de perguntas, de questionamentos com relação à pandemia e à atuação na obesidade, vamos dizer assim, a retomada. Não é questão de retomada, quer dizer, essas doenças estão aí, elas precisam ser tratadas, né? E, como você comentou, esses pacientes correm risco importante de ter um desfecho desfavorável. Eu acho que a gente tem por obrigação mantê-los informados, a gente tem que esclarecer, a equipe multidisciplinar está aí justamente para isso, eles devem nos procurar, seja presencialmente, ou seja por esses novos dispositivos que a gente tem de manter o contato, que é a telemedicina que veio realmente para ficar. Eu acho que isso é extremamente importante de ter esclarecimento. Bom, eu acho que assim, a gente está praticamente chegando aqui no término da nossa live, que acho que assim, foi muito interessante. Eu acho que a gente tem vários questionamentos assim, em termos de perguntas que foram formuladas aqui, que a gente tem muito relacionada a cirurgia plástica, quando fazer. Agora teve muito questionamento relacionado à Covid. Eu acho que talvez valesse a pena até um interesse que a gente tem um infectologista de perto, que é o Stefan, que pode que virou estrela, né, atualmente. É difícil a gente conseguir convidá-lo, né? Ele é meio avesso à televisão, entendeu? Mas a gente já tinha comentado dele, mas pelo fato de ele estar agora sendo muito utilizado no ambiente hospitalar, ele praticamente todos os dias ele teve isso, e seria uma condição bem interessante de a gente fazer essa retomada com ele relacionada ao que vai ser daqui para frente. Ele tem livros fantásticos a respeito da história das epidemias ao longo da humanidade, que sem dúvida nenhuma, ele é um expoente nessa área espetacular. Gustavo, eu gostaria de te agradecer, assim, o tempo aí. Eu sei que nessa época seus filhos devem estar esmurrando a porta aí, né? Estão trancados no armário. Estão trancados. Eu acho que foi muito esclarecedor. Acho que é uma experiência também interessante para a gente. A gente normalmente estaria perto. Eu estou aqui em Itu, você está em São Paulo. E arrumando até o teu apartamento agora, você teve até mais tempo de fazer isso. Mas é importante a gente ter essa proximidade e usar essa ferramenta para os nossos pacientes, porque a gente precisa esclarecer esses passos, eles precisam ter mais segurança, e quanto mais a gente puder transmitir isso para os nossos pacientes, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Um grande abraço aí a você, a sua esposa, que em breve também a gente podia fazer uma live relacionada à parte nutricional. Ela tem umas receitas incríveis com relação à parte nutricional, seria interessante a gente também fazer isso com a Mariana. Mas aí, um grande abraço a todos, obrigado pela presença. E acho que você que vai ter que encerrar, porque você que chamou a coisa. Eu estou na sua live, não você está. Verdade, você está na minha live. Tá bom? Tá bom, Eli, um abraço, foi um prazer. Legal manter a turma informada, é legal ver que bastante paciente antigo apareceu aí para dar alô. Isso, foi muito bom. Foi muito bom. Eu acho que assim, é bom a gente Raquel, ter essa ferramenta. Aí, Kátia, um bocado de gente. Isso é muito legal. Eu acho que assim, vale a pena e a gente ter que utilizar isso cada vez mais. Isso, agora é isso. É muito importante. Né?
Tá, joia. Então tá, Grande abraço. um abração, turma. Um abraço e fica para a próxima, a gente conversa mais coisa. Tchau, Eli. Um Valeu, abraço. cara. Tchau, tchau, Abraço. Tchau, gente. tchau.